Vamos lá, meus amados. A gente vai continuar o nosso estudo. Eu vou tentar abordar pelo menos dois personagens. Nós falamos na aula passada sobre Abraão, né? O pai da fé, aquele que foi chamado por Deus. E eu quero dar essa continuidade falando agora de Isaac, o homem que Deus guiou. Enquanto Abraão foi o homem que Deus chamou, né? O chamado para ser uma grande nação, a partir dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ele foi aquele que é o pai mesmo, né? Chamado pai da fé, no sentido que é ele que principia, né? Por conta desse chamado de Deus, para iniciar uma trajetória de um povo que aí se tornou depois uma nação que a gente conhece como a nação de Israel, povo de Deus, de onde veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Filho de Abraão, como diz o Salmo, o Mateus, o Evangelho, né? Começa lá, livro das gerações de Jesus Cristo, filho de Deus, filho de Abraão, né? E aí Deus inclusive é conhecido em todo o Antigo Testamento, principalmente nessa expressão Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Às vezes o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que a gente sabe que são duas pessoas. Daqui a pouco a gente chega nesse ponto aí quando falar da vida de Jacó. Coisa boa é falar da vida dos personagens bíblicos, né? Coisa ruim é falar da vida dos outros. E aqui eu acho maravilhoso quando a gente fala da vida dos irmãos e das irmãs da Bíblia, né? Hashtag fica a dica, né? Isaac, o homem que Deus guiou. A história de Isaac, ela se dá do capítulo 24 ao capítulo 26 de Gênesis. Então, um trecho muito curtinho, né? Enquanto, por exemplo, de Abraão, do capítulo 12 ao 23, então já abrange aí um conteúdo maior. Mas o de Isaac vai se dar nesses três capítulos, 24, 25 e 26, o homem que Deus guiou. Tá? Três palavras que destacam aí esse trecho, essa passagem, né? Essa abordagem, que é altar, acampamento ou tenda, né? Acampamento ou tenda, tanto faz. Então, altar, acampamento e poço. Três palavras que destacam a vida desse homem de Deus. Altar, acampamento e poço. Acampamento e tenda é a mesma coisa, né? Então, altar, tenda e poço. Altar, tenda e poço. Os pregadores já pegando aí o título do negócio. Vou pregar domingo agora. Altar, tenda e poço, né? Coisa boa. Já fica aí, meu. Vou pedir direitos autorais porque hora dessa. Então, o homem que Deus guiou. Quanto Abraão, é bom a gente, não necessariamente gravando, mas tentando fazer essas comparações e memorizando isso, né? Só para a gente entender a diferença de um para o outro, no sentido desses personagens, a importância que tiveram. Eu acho que eu falei para vocês na aula passada, ou foi em outra aula, que há três personagens principais no Antigo Testamento. Abraão é um, Moisés é outro e Davi é outro. Lembram? Então, né, Abraão como sendo esse mesmo, o homem que Deus chama, e a partir dele aqui surge toda essa nação. Moisés, aquele que liberta o povo, que traz toda a lei de Deus, né, pega um povo escravo numa ponta e entrega uma nação na outra, coisa fantástica. E Davi, que é aquele guerreiro, aquele que fez uma mudança extraordinária, irmãos, no povo de Israel, na nação, como estrutura inclusive. É Davi que organiza todas as turmas de sacerdote, é Davi que implanta a questão, por ser músico, poeta, o louvor em Israel, um negócio lindo, né? Para quem gosta de música, Davi assim é um prato cheio. Poeta, rei, servo de Deus, nossa, fantástico, né? Esse homem de Deus. E ele, inclusive, que impõe respeito em todas as nações em volta. Então Deus usa Davi de uma maneira assim extraordinária, né? Todas as guerras que ele guerreia, foi fantástico. Deus sempre usou nessa questão mesmo de colocar respeito no povo de Deus, o povo de Deus, o povo de Israel. Então vem esses três personagens, e ainda ele que é da tribo de Judá, né? Da raiz de Davi, é o que vem o nosso Senhor Jesus Cristo, nessa linhagem mais curta e também trazendo a genealogia de Cristo. Então, o homem que Deus guiou. O Isaac, ele é o único que não desce ao Egito. Abraão vai para o Egito, Jacó vai para o Egito, Isaac não.
Isaac, alguns entendem, alguns estudiosos entendem, que ele é uma espécie de um tipo de Jesus, representa Jesus em alguns aspectos, né? Aquele que adquiriu uma noiva, né? Alguns fazem até esse paralelo, essas comparações, de que Isaac é o Cristo, Rebeca é a noiva, Rebeca representa a igreja, né? Sendo Cristo e a igreja noiva e tal. Esses paralelos, essas comparações. A gente só precisa tomar cuidado se de fato as aplicações cabem, mas não é de todo errado não a gente fazer esses paralelos aí. Então, quando eu disse que as três palavras que vão se destacar ou definir aí, né, ou dar identidade ao chamado desse homem, a história desse homem, é altar, acampamento e poço, porque onde ele chegava, ele levantava um altar e adorava a Deus. É interessante que isso ele aprendeu com o próprio Abraão, né? Chegando, lembrando, amados, que Abraão foi chamado para ser um hebreu, né? Um andante, um peregrino. A gente conhece hoje como nômade, que é aquele que não tem um lugar fixo, que vai de tenda em tenda, né? Então, aliás, Israel por muitos e muitos séculos foram nômades. Eles não tinham um lugar fixo, não tinham uma terra fixa. Lá em Josué, né, que eles vão ter lá a nação de Israel e aquela coisa toda, a terra de Israel. É interessante porque na história da humanidade a gente sempre vê a seguinte sequência. Um povo primeiro tem uma terra. Depois de eles terem uma terra, eles criam uma nação e aí uma legislação. Israel não, já era uma nação, já tinha legislação, só era o movimento MST, movimento sem terra, né? Então eles não tinham terra, mas já era um povo, uma nação, já tinham leis e tudo mais. E aí Deus é que introduz eles na terra, lembrando que eles não foram possuir a terra porque eles mereciam aquela terra. A Bíblia vai dizer, muito interessante, é porque o povo que estava naquela terra tinha pecado tanto, porque Deus tinha um princípio que se o povo profanasse aquela terra, ele ia ser expulso. Então os jebuseus, eles profanaram tanto a terra que eles foram expulsos. Já que estava vazia, para você, Israel, esse espaço aí. Só para lembrar que o chamado de Deus nunca é por merecimento. Eu acho que eu tentei destacar isso na aula passada, que é importante a gente saber isso, né? A gente ouve muito essa questão de, não, Israel é o povo escolhido por Deus, nós somos a igreja, né? Aquela coisa toda. De fato, amados, nós somos privilegiados por Deus, de fato. Quantas nações não tiveram o que Israel teve? Aliás, nenhuma nação teve o privilégio que Israel teve de conhecer o Senhor, de receber os seus dons, as promessas. O próprio Salvador do mundo veio, né, dos judeus. Olha que privilégio. E nós, como igreja de Cristo, nós temos outros privilégios que as pessoas não têm. Nós temos o Espírito Santo, nós somos salvos, nós pertencemos à família de Deus. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque todas essas coisas, esses privilégios, trazem responsabilidades e nunca devem trazer orgulho para que a gente se compare como melhores do que os outros, sejam nas religiões, sejam nos povos, seja nesses movimentos, essas vertentes que a gente tem, pentecostalismo, né, a questão das igrejas históricas. Então a gente precisa trabalhar isso, que eu vejo que é algo muito prejudicial na história do povo de Israel e na história da igreja, porque nós temos essa tendência, porque Israel também é a mesma coisa que a gente, e o que eles fizeram, nós também, os pecados que eles cometeram, nós também cometemos, né? Temos a mesma natureza, não há diferença nenhuma. É por isso que, estudando esses personagens, como eu disse, acredito que disse na aula passada, a gente na verdade está estudando a nós mesmos. É a mesma natureza. O que Abraão tinha diferente de mim? Nada. Um homem ordinário, né? O que Isaac tinha mais do que nada? Absolutamente nada. Não, André, calma aí, mas o cara enfrentou isso e isso. Não, sim, tinham virtudes fantásticas, mas o que a gente tem que saber é que tudo o que eles faziam e superavam, tudo o que eles realizavam era por causa, e continua sendo, por causa da graça de Deus. É Deus que deve ser destacado na história de quem quer que seja de Davi, de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Paulo, do Elias, de quem quer que seja. É Deus que deve ser glorificado. É Deus que deve ser enxergado em todos esses personagens, nas virtudes, nos feitos, né? Nas realizações. Então, por exemplo, o milagre é algo muito interessante. Nós, pentecostais e brasileiros, temos dificuldade de lidar com o extraordinário. Nós somos um povo místico, né? Na construção do nosso país. Nós, pentecostais, inclusive, destacamos muito a questão do extraordinário, do milagre. Não está errado isso. A questão é o exagero de tudo isso.
Porque essas coisas vão encobrindo a glória de Deus muitas vezes, destacando os homens e o milagre pelo milagre. Tem um pensamento muito interessante, que o sábio aponta para a lua e o tolo fica olhando para o dedo do sábio. Qual é a função do milagre, amados? Vamos ler o texto de João, Evangelho de João? Antes que a gente comece aqui, eu só estou dando uma introdução, que é para a gente não perder aí, que eu acho importante esse pensamento, né? Então, Evangelho de João, se fosse escrito na Zona Leste, esse Evangelho ia ser falado assim, Evangelho de João, irmão João, capítulo de número 20, queridos. Evangelho de João, capítulo de número 20, verso de número 30 e verso de número 31. Esses dois versículos, eles vão nos esclarecer a função do milagre, a função das curas, a função do extraordinário, a função da maravilha, aquela coisa assim que foge, né, que enche os olhos. Fala, nossa! Capítulo 20 de João, verso 30 diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais. Lembrando que no Evangelho de João, a palavra sinal ou sinais, no original é semeion. Semeion traz a ideia de marca distintiva de Deus. Ou seja, aquela operação não tem como ser confundida como uma ação satânica ou humana. Não tem como, amados. Até o louco reconhece aquilo. Até aquele que não aceita reconhece aquilo, porque é Deus agindo. Vocês lembram lá em Moisés, lá em Êxodo, quando os magos lá de Faraó, que Moisés fazia um milagre e eles faziam o mesmo? Aí teve um lá que não teve jeito. Moisés operou, Deus operou através de Moisés e eles falaram, não, isso aqui não tem como a gente fazer, isso aqui é o dedo de Deus. Então aqui, quer dizer, coisa que distingue Deus, que o diabo não imita, né? Porque o diabo imita algumas coisas, mas tem coisas que são marcas que distinguem Deus, é o crivo de Deus, ali é Deus agindo, tá certo? Então, outros sinais que não estão escritos nesse livro. Agora, observe, esses porém... Semeion é a palavra que está na língua grega, que é traduzido por sinal aqui. Então no Evangelho de João aparece mais essa expressão, sinais, 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 que é também milagres, maravilhas, né? São coisas extraordinárias, que fogem... O que significa esse semeion aí? Marca distintiva de Deus. Marca distintiva. Isso. É uma marca que traz o crivo de Deus, o carimbo de Deus. Ali as pessoas falam, não, aqui é Deus e ele, né? Não tem como ser algo... Porque tem coisas que a gente fica meio assim, né? Será que é Deus? Será que não é? Não. Quando Deus age dessa forma, trazendo... Porque o sinal é isso. Qual que é a proposta do sinal? É apontar para algo, isso é claro, né? Porque se existe alguma ação de Deus e aquilo confunde, não esclarece, é um negócio meio estranho. O sinal não é o milagre, o sinal não é para ele próprio. Quando eu disse assim, o sábio aponta para a lua e o tolo fica olhando para o dedo do sábio, é porque às vezes... os milagres, os sinais, né, são realizados no nosso meio e as pessoas olham tanto os sinais que esquecem que os sinais estão apontando para Deus, para Cristo. É o que diz o texto aqui do verso de número 31, ó. Esses porém foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Qual é a função do milagre? É levar as pessoas a crerem em Cristo, para que crendo no seu nome elas possam ter a vida eterna. Então o milagre não é para exaltar ministério de ninguém, não é para confirmar ministério de ninguém, não é para fazer denominação explodir, não é para a glória do homem, não é para outra coisa a não ser para que as pessoas reconheçam que há um Deus no céu e há um Salvador chamado Jesus Cristo. Essa é a função do milagre. Quando Deus cura as pessoas de enfermidades, por exemplo, a finalidade última não é restabelecer a saúde da pessoa, embora também, claro, que seja essa a finalidade também, né? Mas isso é secundário. Isso é secundário. Então, quando Deus traz o milagre, eu poderia até estender um pouquinho, pegar alguns minutos aqui, para a gente perceber que o milagre não tem só a função imediata de curar a pessoa, mas de restabelecer ela, inclusive, diante da sociedade, e restaurar a sua integridade como ser humano. Que a gente vê sempre essa questão do milagre daquilo que brilha os olhos, né? Aquilo que fala, nossa, nosso Deus é Deus e o resto é mal. Nosso Deus é jóia, o resto é bijuteria.
Esses dois versículos aí, talvez seja esses dois versículos que aponte para a gente entender melhor o Evangelho de João também, no caso. Por causa no caso ele estava falando desses milagres que Jesus fez, para que reconhecesse ele como Deus, é isso? O Evangelho de João, meu amado, ele tem um objetivo diferente dos outros três. O Mateus, o Marcos e o Lucas. O Mateus, o Marcos e o Lucas são chamados de evangelhos sinóticos semelhantes. Eles têm propósito diferente em apresentar Jesus, né? O Mateus apresenta Jesus como um rei, o Messias, aquele que viria de fato prometido lá desde o Antigo Testamento. O Marcos fala para os romanos e pretende mostrar Jesus como servo sofredor, para aquele povo que sabia o que era dominação. O Lucas fala a respeito de Jesus para os gregos, a sabedoria de Deus, os gregos que buscavam sabedoria. Então cada evangelho tem seu objetivo, seu público-alvo, e aborda Jesus em um aspecto. O João ele é diferente porque ele aborda Jesus e ele fala para a igreja, ou para todos. Ele aborda Jesus como Deus, e isso que faz a diferença. Se Jesus não for reconhecido como Deus, amado, pode ser como um profeta, como o islamismo faz, como muitas religiões acreditam aí que foi um grande líder, um homem sábio, etc. e tal. Isso não faz diferença nenhuma a respeito da eternidade. Agora, reconhecendo como Deus Jesus, aí sim. O próprio Evangelho de João capítulo 17, deve ser 1, verso 3, alguma coisa assim, vai dizer que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti só, como Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o objetivo de João apresentar Jesus é mostrá-lo como Deus. Ele é Deus. E isso que faz toda a diferença, amados. Reconhecer como é Deus, possivelmente está no caminho certo, tá certo? Mas só para eu não perder muito o foco e não fazer aquela saladinha, eu sou tentado a fazer isso toda vez, quando começo a falar, vem um monte de coisa na cabeça, eu quero explicar, mas não é o caso, né? Senão vai ser aquela salada, ainda tem azeite e sal, né? A saladinha do trem tem que ter azeite e sal, né? Depois seu WhatsApp vai tocar. Isso, mano, pode, coisa lá. Você sabe, né? De segunda a sexta, das 10 às 18, que passadista de procedência. Deixa eu lá. Não, eu não falei nada. Procedência humana. Vamos lá voltar então, amados. Falando sobre os sinais, então, não é isso? Falando sobre a questão do destaque. Então, na história e nos personagens que a gente trazer na discussão e nos seus feitos, é preciso que a gente entenda que todos esses homens que eram iguais a nós, não tinha diferença nenhuma, da mesma massa, nós somos assim. A gente precisa entender isso, porque senão a gente se torna religioso desumano. E a gente nunca vai conseguir lidar, nunca. Eu parti aqui de trás para frente. Geralmente eu trago história, teoria, aquela questão cultural e depois aplicação, né? Eu já estou entrando na aplicação aqui, mas calma que eu trago o suporte teológico aí, que é a proposta nossa também. A gente nunca vai lidar com as pessoas sabendo entendê-las, não é aceitar, não é justificar, mas entendê-las com empatia, com sensibilidade, com humanidade. E isso eu acredito que é o que o Evangelho tenta produzir em nós. Gente não religiosa, que trata as pessoas com régua moral, mas gente que se compadece com as outras pessoas. Isso é a característica maior do nosso Senhor Jesus Cristo, que olhou para as pessoas naquele sofrimento todo, no pecado, na desgraça, tudo, mas teve compaixão daquelas pessoas, chorou por elas, como ovelhas que não tinham pastor. As palavras misericórdia, compaixão, elas carregam o ministério de Jesus, irmãos. A identidade de Jesus é essa, é amor. Misericórdia e compaixão são palavras semelhantes, que trazem aspectos do amor, né? Inclusive, o amor é que deve nos distinguir. Não é se a gente é poderoso nas obras, não é se a gente não adora santo, não é se a gente tem a religião correta, não é se a gente não faz isso ou aquilo, ou somos melhores, não. Porque a gente pode falar a língua dos anjos, dos homens, a gente pode ter fé tal que transporte montanhas, a gente pode ter toda a ciência do mundo e a gente pode ser mártir. Imagina uma situação dessa, um cara, uma mulher, um homem, fala o cara assim, como que é o filme de cara? Deixa pra lá. Então assim, um homem ou uma mulher que se doa no campo missionário, lá é um mártir, doa a sua vida, mas a Bíblia diz, se não tiver amor, isso é em vão. Imaginaram um negócio desse? Imaginaram falar línguas estranhas, trazer profecias, curar enfermos, expulsar demônios, e Deus fala assim, não te conheço, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, vocês que praticam iniquidade. Já pensou nessa possibilidade? Eu tenho. É um negócio que eu me preocupo demais.
né? Então o amor que nos distingue, João 13,35. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então o crivo que nós somos gente de Deus é se nós amamos. O Joãozinho, que era o apóstolo conhecido como apóstolo do amor, né? A gente tem assim João como um. A arte, né? A história, a arte vai pintando João com um personagem quase com um rosto feminino, delicado. Vocês já viram alguma pintura do apóstolo João, né? Uma coisa meiga e tal. Então, esse apóstolo do amor, esse apóstolo meigo, esse apóstolo das palavras suaves, na sua primeira carta ele diz assim: quem ama é de Deus, quem não ama é do diabo. Isso não é bem delicado, Joãozinho, né? Quem ama está na luz, quem não ama está em trevas. Bem delicado ele, né? Quem ama conhece Deus, quem não ama não conhece Deus. Então, assim, se vocês dizem que amam a Deus e aborrecem o próximo, é mentiroso. Essa palavra bem suave, né? Joãozinho do amor, ele tem aí essas palavras assim. Então é isso, meu amado. Resume-se nisso, se não é religiosidade, é uma questão complicada. Então, queridos, tentando regressar aqui, Isaac é o homem que Deus guia, né, em tudo isso. Onde ele chega, então, ele adora a Deus. Onde ele chega, ele dedica a Deus, tá certo? Aquele espaço. E isso já cabe para nós, inclusive que o Novo Testamento vai ensinar e que todo o Antigo Testamento não nos ensinou. Ou seja, o que o Antigo Testamento nos ensinou? Toda a história. Havia um lugar específico para adorar e era Jerusalém, a partir do templo construído, né? Havia um dia específico para adorar, e era sábado, e havia formas específicas de adorar, que era por meio da liturgia, através das cerimônias. Se você não se encaixasse detalhe por detalhe, não tinha como fazer tudo isso aí, não tinha. Era um negócio assim bem complicado. Religiosidade. Não é porque Deus estava propondo isso, é porque os seres humanos não tinham capacidade de assimilar essas coisas. Só que o Novo Testamento vem nos ensinando, o Evangelho vem ressignificando aquilo que Deus tentou ao longo dos séculos ensinar. E o que é? Nós temos que adorar a Deus na vida, irmãos. Não é um templo, não é um dia e não é através de uma liturgia a partir de uma cerimônia. Entende? Então o que a gente observa muitas vezes hoje na compreensão dos irmãos, dentro de espaços como esse, é que aqui é sagrado, o domingo é sagrado. E se não tiver aquela liturgia, né? Vou falar do negócio da ceia aqui, deixa eu entrar numa complicação. Eu só quero jogar a lenha na fogueira e depois a gente fala no outro dia sobre isso aqui, tá? Estou brincando, lógico que a gente pode discutir. A ceia, o cara, o homem, a mulher de Deus. Perdi essa mania, né? Então, o povo de Deus avalia lá, 30 dias. 30 dias desde a última ceia. Será que eu estou em condição? Não cometi nenhum pecado assim e tal? Aí chegar à conclusão que sim, está tudo certo, vou participar da ceia. Olha que conclusão errada. Não é? Quem que deve tomar a ceia, diz a Bíblia? Aquele que tem certeza que é indigno. Esse tem, porque aquele que se acha digno, aí então é um negócio complicado. Não é? Que vai participar de algo que ele achou que deu conta, 30 dias, fez tudo certinho, avaliou, fez as contas, colocou na balança, estou no positivo, vou participar da ceia. Olha que coisa complicada, não entendeu o que é o Evangelho, não sabe quem é, não sabe quem é Deus, misturou todas as coisas e acha que ele está participando é uma religião, não é. Aquilo é um desfrute de uma graça, é uma mesa que foi colocada diante de nós, onde quando nós chegamos à conclusão que nós não somos dignos, aí nós somos dignos porque confiamos na graça de Cristo, no sangue de Cristo. Estamos ali por pura misericórdia. E aí a gente não fica julgando o outro que está participando da mesa também. Era o que acontecia em 1 Coríntios capítulo 11. Né? Então Paulo disse assim, o que vocês estão se reunindo é para pior. Reunia para a ceia e era para a condenação deles. Complicado isso aí, né? E aí, amados, adorar a Deus então é em todos os lugares, em todos os momentos. A adoração, já trazendo aqui a questão de altar, que representa o altar, é a adoração. E o que é adoração, biblicamente falando? Adoração não é o que eu falo para Deus, não são as músicas que eu canto para Deus, não são os instrumentos que eu canto, que eu toco, não é a oferta que eu dou na salva, gasofilácio, cesto, sei lá o que usam mais aí. Adoração não são as minhas orações. Oração é quem eu sou. Eu adoro a Deus internamente, no meu caráter, entendeu? Antes da minha conduta é o meu caráter. Capítulo 5 de Mateus, versos 23 e 24,
Jesus disse: quando fores ofereceres a Deus alguma oferta, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta, vai reconciliar com o teu irmão, depois volta e oferece a oferta. Aí Deus recebe. Porque Deus recebeu quem? O ofertante, não a oferta. A oferta é só um detalhe, irmão. A oferta nem é para Deus, porque Deus não precisa de nada disso. A oferta deveria ser, pelo menos, uma demonstração externa daquilo que internamente eu sou grato a Deus, desejoso de fazer alguma coisa para honrar esse meu Deus. Só isso. Mas aquela oferta em si não é nada. Vocês acham que Deus precisa do quê? O que Ele não tem que a gente poderia oferecer? O que eu tenho na minha mão se antes Deus não me deu? Davi disse isso: Senhor, nada eu posso oferecer a Ti, a não ser aquilo que o Senhor já me deu. Eu só devolvo. Nada a gente dá para Deus, só devolvemos, como sinal, como expressão de gratidão. O salmista, eu acho que é Salmo 116, se não me falha a memória, diz assim: que poderia eu dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O que eu daria em troca? O que eu posso retribuir? Ele chega a uma conclusão: invocarei o nome do Senhor e beberei o cálice da salvação. É a única coisa que a gente pode fazer: invocar a Deus e ser grato e receber a salvação. Só isso. Olha só. E até isso não vem de mim, né? Que a Bíblia diz: não vem de vós, é dom de Deus. Então, amado, a gente não pode fazer nada. O que a gente pode fazer é tentar não atrapalhar aquilo que Deus está fazendo. Né? Acho que já falei até em outra ocasião isso. Então, altar, adoração é o que eu sou, não é o que eu falo. O que eu falo é louvor, é atribuir a Deus, ou é elogiar a Deus, isso é louvor. Louvor é o que eu falo, é da boca para fora, não no sentido pejorativo, é o que eu expresso, isso é louvor. Só que esse louvor tem que vir acompanhado de um adorador, porque uma música bem cantada, uma oferta bem dada, como você, que é oferta bem dada, mas vocês devem estar imaginando alguma coisa aí, um instrumento bem tocado, se não parte de um coração de adorador, essas coisas se perdem por aí e não chegam jamais em Deus. Perde o alvo, né? A gente atinge as pessoas, atinge os objetivos, mas perde o alvo. É por isso que orações são dirigidas a Deus, louvores são dirigidos a Deus, orações já falei. Tudo que eu faço tem que ser dirigido a Deus, irmãos. Se não for nessa direção, eu errei o alvo. E se eu errei o alvo, eu pequei. Essa é a definição de pecar: errar o alvo, né? Errei o alvo. Então tudo que nós fazemos tem que ser para Deus. Seja o trabalho, Paulo vai dizer isso em Efésios, né? Vocês têm que servir aos senhores de vocês, aos patrões de vocês, assim como se estivesse servindo a Deus. Então é por isso que eu adoro a Deus no meu trabalho. Lá eu tenho que ser um adorador. E Paulo vai dizer: quer adorar a Deus? Então ame os filhos, ame os cônjuges, né? Ame o irmão, ame o próximo. E o próximo é quem está perto. Esse é o grande problema de amar o próximo e estar perto. Quem está longe é fácil, né? Pelo WhatsApp a gente consegue amar mais ou menos. As criancinhas barrigudinhas lá do Haiti a gente consegue amar, né? Porque estão longe, não tem um contato. O próximo que é a dificuldade. Dificuldade mesmo. Então o próximo, amar, altar, adoração. Quem é? É por isso que o Isaac chegava, montava um altar para ele se estabelecer ali como um adorador. E tudo que ele fizesse ali ia ser a partir da adoração a Deus. Tudo, a sua vida ali ia ser demarcada pela adoração, pelo que Ele é na sua integralidade, no seu integral. A gente tem um negócio muito complicado que a gente consegue, ou pelo menos pensa que pode fazer isso, que é compartimentalizar a vida, dividir a vida. Não viram alguém falar, ou vocês já falaram, pensaram, já viveram assim, ou continuam vivendo assim, porque talvez foi ensinado assim, né? Aí eu tenho minha vida ministerial, eu tenho minha vida pessoal, eu tenho minha vida profissional, eu tenho minha vida sei lá o que. Eu falei: se é gato que tem um monte de vida, é ovelha, só tem uma, né? Então não tem como a gente desassociar uma coisa da outra, desvincular uma coisa da outra. Nós somos discípulos de Jesus, amados. Em um espaço religioso, nós chamamos de igreja, lá nos vizinhos complicados, no meio da parentela, lá no trabalho onde ninguém está vendo a gente, no meio de pessoas que não temem a Deus, nas questões comerciais, né? Nós somos uma pessoa integral.
Ou seja, eu não tenho como ter um comportamento aqui e outro comportamento ali. Não tem como. Eu digo assim, não tem como, não é que não tem como, tem. Mas não tem como isso ser bíblico, isso ser correto, não tem como. É uma natureza que está se vendendo e se prostituindo dependendo do local. Se aqui eu tenho vantagem, isso é prostituição. Se eu tenho vantagem aqui, eu me vendo aqui. Aqui eu tenho outra vantagem, eu me vendo aqui. Eu negocio, né? E é muito complicado isso. Então, ou nós somos originais, ou nós somos servos de Deus em tudo que fazemos na nossa vida, ou nós não podemos nos considerar adoradores, porque adorador é o que eu sou, não é o que eu faço. Porque eu posso mascarar, de fato, a adoração diante dos homens. Diante de Deus é que não tem como. Aí não vai. Eu posso me ajoelhar, chorar, tremer o beicinho, né? Levantar as mãozinhas, aquela coisa toda que a gente sabe. Posso fazer tudo isso, mas lá interiormente, o Espírito Santo não está observando a adoração. Davi, no Salmo 51, versos 16 e 17, ele disse um negócio bem interessante. Senhor, tu não te agradas em sacrifício e holocausto, senão eu os daria. Sacrifício para Deus, coração quebrantado e contrito. Espírito quebrantado e contrito. Dessas coisas, não desprezes a Deus. Podia dar o que for, fazer o que for, mas o que Deus sonda é aquilo que está no íntimo de cada um de nós, onde só nós sabemos de fato o que acontece, né? O coração diz que a terra onde ninguém pisa, o Espírito Santo pisa, ele habita lá. Deus queira que ele esteja habitando, habita lá, né? É morador de lá. Então é de lá que tudo é visto, onde nós estamos nus, porque todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que devemos tratar. É por isso, irmão, quando a palavra vem, ela é mais aguda, mais afiada do que espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Eu posso ter uma atitude e uma intenção que não condiz com essa atitude, e a gente chama isso de hipocrisia, né? Representação. A gente chama isso então de falsificação daquilo que a gente pode. A religião, as igrejas, propícia para tudo isso. A nossa sociedade, ela propõe tudo isso. A representação, o hipócrita, o ator, né? Esse na antiguidade chamava o ator de hipócrita, que é aquele que se escondia atrás da máscara, né? Hipo de baixo, crises ou critas, é a máscara de cera. Então o hipócrita era o ator, o que representava. Então ele mostrava um personagem, um rosto que não condizia com ele mesmo. Que é o oposto, não é o oposto, é só um aspecto diferente da mesma ideia, que é o sincero, sem cera, sem a cera da máscara. Então um positivo e outro negativo. O hipócrita é o negativo, a ideia é negativa, e o sem cera é a ideia positiva, do não representante. Então nós somos nós devemos ser quem somos de fato. Então é por isso que quando vocês me encontrarem lá com os meus vizinhos, lá onde eu, na minha terra de venda, mercearia, esses negócios, né, mercadinho, lá, onde for, ou no púlpito, não tem diferença nenhuma. A minha linguagem, meu vocabulário é o mesmo, meu comportamento é o mesmo. Minhas roupas vão fazer pouca diferença dependendo do ambiente, por causa de um ou outro detalhe. Mas eu sou essa pessoa, né? Não imposto voz, não tento mostrar quem eu não sou, não uso o vocabulário, porque, irmãos, tem uns pregadores aí que eles vão falando assim, eu fico imaginando, eles indo no açougue. Oh, açougueiro, tu que és sapiente nos cortes bovinos. Não, eu fico imaginando, rapaz, será que esse cara fala assim, esse cara, é cara mesmo, esse cara que fala tudo isso aí também, né? Esse cara fala assim, não é natural, por que está tentando representar uma coisa? A gente precisa ser quem nós somos, não é, irmãos? O que a gente precisa ser é original, porque quem é original, ele nunca perde a sua originalidade. Vocês já repetiram isso em outra ocasião? Vamos repetir para gravar? Quem é original? Quem é original? Vamos lá, todo mundo junto. Oxe, que é isso? Quem é original? Nunca se desoriginaliza. Altar, amados. Então se deixa de ser
original. Pronto. Exato, não. Coisa boa é quando a gente procura uma alternativa, né? Não é? Isso é coisa boa. Então Isaac é esse homem que Deus guiou em tudo isso. Guiou então na questão da adoração, de como ele deveria viver, sendo um adorador. E isso era representado nos altares que ele levantava, onde ele estava inclusive publicamente declarando quem era o seu Deus. E aí, declarando quem era o seu Deus, aí que vem o desafio, quando a gente fala assim: eu sou discípulo de Jesus, sou servo de Deus. Hoje fala, sou evangélico. Não é? Não é isso? Sou evangélico e tal. Aí já vem um desafio. Então, porque assim, algumas pessoas falam assim: nossa, mas cobram demais da gente. O macumbeiro vai lá e faz coisa errada, o católico lá faz coisa errada, o não sei quem faz coisa errada e ninguém está nem aí. Mas eu que sou crente não posso fazer coisa nenhuma. Não pode mesmo não, porque você está professando um Deus que tem um padrão que está lá em cima, irmãos, que é um Deus santo. Então se você falou assim: eu sou discípulo de Jesus, então quer dizer que você imita Jesus, é isso que você está dizendo, né? Aí as pessoas agora vão colocar uma luneta assim na gente, ó. Uma lente de comprar. Isso. Aí o pior é quando a gente representa. Não pode nem sorrir. Não, aí tá errado, calma aí. Porque tem lugar que você não pode nem sorrir, crente sorri, crente brinca. É verdade, não é brincadeira. Você me fez lembrar de um caso, agora sério mesmo, não é brincadeira. Se perguntaram pro pastor assim, pastor Luiz Saião, não sei se vocês conhecem, ele estava lá no meio do Mato Grosso, alguma coisa assim. Aí disse assim: o senhor é crente? Ele disse: eu sou. O senhor é crente mesmo? Ele disse: eu sou crente. O senhor toma café? Tomo. Não é crente não. Então tem gente que é meio doida, né? Que acha que crente é um ET, né? É um alien. Deus pediu para nós sermos diferentes, não esquisitos. Então a gente precisa trabalhar essa ideia que nós somos gente, né? É por aí. Não é não? Tem uns crentes que é esquisito, até eu fico com medo, né, irmão? Jesus é meu irmão mesmo, isso aqui. Eu pertenço a essa família que tem cidadão. Deus tem cada filho, né? Aí o que acontece, queridos? Meu Deus, eu vou falar besteira, eu perco o raciocínio. Isso, quando a gente. Agora veio de novo. Veio a conexão, a fiação, né? O pentecostal fala fiação, conexão, um negócio meio mundano, né? Mas o Wi-Fi encheu de novo. Então o que acontece? Quando a gente profere o nome de Cristo, Paulo diz em 2 aos Coríntios, capítulo 7, se não me falha a memória, aquele que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Então é necessário que a gente seja de fato diferente, ser humano diferente, né? Não religioso esquisito. Religioso a tendência é ser esquisito mesmo. A gente vê aí, quanto mais religioso, mais esquisito. Quanto mais religioso, mais complicado é e é antissocial. Devia andar com a plaquinha, crente antissocial, colocar no portão da casa, alguma coisa assim. Porque tem gente que não se relaciona, porque eles se julgam gente mesmo diferente. E a nossa diferença está em ser um ser humano, a semelhança de Jesus. Então, quando a gente vive uma vida de adoração, inevitavelmente, amados, nós vamos ter inimigos, porque a gente está indo contra o mundo. Efésios capítulo 2: vós que no outro tempo andavam segundo o curso deste mundo, estavam mortos os vossos pecados, agora aconteceu? Está indo, converteu. A conversão é isso, é você mudar de direção, e a gente está indo contra o mundo. Então você ser honesto é um negócio meio estranho, não é? Você ter virtudes e valores e princípios que essa sociedade sem Deus não tem. Então é natural que essas pessoas nos afrontem, que elas procurem em nós alguma coisa. É por isso que é muito interessante a gente trabalhar a graça de Deus, que nós não somos melhores do que ninguém, irmãos. A diferença entre nós que somos pecadores resgatados e desses que são pecadores que ainda não foram resgatados é só um, porque pecadores todos nós somos. Qual é a diferença entre nós evangélicos e os outros que não são evangélicos? Nenhuma. Nós somos pecadores na natureza, não é? Cometemos uns pecados bem parecidinhos, é que a gente consegue disfarçar bem, a gente esconde alguns e a gente justifica outros. E os caras pecam para todo mundo ver, tira selfie e posta ainda o pecado. A gente não, vai, né, na miúda, na mãe do gato, da ovelha mansa, da ovelha mansa, né? A gente vai ali mascarando. Mas qual é a diferença? É que quando a gente peca, isso nos entristece. Quando a gente peca, aquilo não é prazeroso. Quando a gente peca, há um incômodo. Quando a gente peca, a gente, sabe, existe um novo homem, uma nova natureza.
um Espírito Santo na minha vida, que de alguma maneira ele diz assim: André, não pertence mais à tua natureza isso, você foi resgatado, você sabe que Jesus morreu em teu lugar, eu estou aqui para te lembrar disso, André. Não se desespere, tem um caminho, dobra o teu joelho, rasga a tua alma, abre a tua boca, pede ajuda a Deus. Eu estou aqui para traduzir tudo isso. O sacrifício de Cristo vai te possibilitar você chegar lá através da minha intercessão. Aí a gente se derrama em oração, diz: Senhor, tem misericórdia, oh Jesus, eu não vou fazer mais isso, me perdoa. Está tudo certo, o Espírito Santo testifica, está tudo certo, já foi perdoado automaticamente. Não tem mais, não precisa ninguém intervir, não precisa sacerdote, pastor, fulano pôr na mão, não precisa nada disso, já está perdoado. O negócio é entre você e Deus e acabou. Quando não volta o terceiro, no terceiro aí você precisa consertar também lá com outra pessoa. Aí você fala: nunca mais fazer isso, Jesus. Irmão, dá uns 30, 40 dias, você vai e comete às vezes a mesma coisa. Fala assim: não se arrependeu, né? Porque quem se arrepende deixa pecado, nem sempre, irmãos. A questão é, todas as vezes que pecar, todas as vezes tem que vir um sentimento de arrependimento e um desejo de abandonar aquilo, e essa busca contínua diante de Deus, porque diante de Deus, Deus é santo, não é aquele que nunca erra, é aquele que quando erra não desiste de Deus, ou não abandona Deus, confia na graça do Senhor. Estou aqui, já reconheci que eu sou incapaz e insuficiente, eu não banco esse negócio, não banco minha história. Bem-aventurados são os pobres de espírito, de Jesus e Mateus, eles é o reino dos céus. Quem é o pobre de espírito? O que Jesus estava falando? É aquele que é pobre, pode marrer, não tem dinheiro? Não, né? Porque Davi disse: eu sou pobre e necessitado, o Senhor cuida de mim. Davi não tinha dinheiro? Oh, meu, o que tinha mais era dinheiro, ouro, rei. Não era sobre essa pobreza que ele estava falando. Pobre, bem-aventurados os pobres, que Jesus disse, são bem-aventurados aqueles que não bancam, que não têm recurso para manter a sua existência, aqueles que dependem de Deus. Martinho Lutero, o grande reformador, ele diz assim: nós somos como mendigos, vivendo das migalhas de Deus. Nós não temos condição nenhuma de bancar nossa existência, de sustentar nossa espiritualidade, de dar conta das tentações morais. A gente não dá conta de enfrentar o diabo. A gente não dá conta, a gente mora com o inimigo. Estou falando da esposa, não da esposa, estou falando de nós mesmos. Né? O grande problema nosso não é o diabo, somos nós mesmos. Um sociólogo recente, chamado Thomas Hobbes, ele disse: o homem é o lobo do homem. Meu maior problema sou eu, as outras pessoas não é o diabo. Eles dificultam de fato a minha vida, de fato, né? Quando não eu dificulto a vida deles, mas eu sou o grande problema. É por isso que tem que ter uma nova natureza em mim, gerada, e esse velho homem precisa morrer todos os dias. 3 termos radicais que o Novo Testamento usa para a gente fazer como velho homem, velha natureza: matar, crucificar e sepultar. Não tem conversa, não tem negociação. O velho homem não se converte nunca. Ah, mas e quando mergulha assim nas águas batismais, a gente afoga? Não, ele sabe nadar, ele vem atrás na braçada assim. Né? Complicado esse negócio. Então, adoração, adorador é esse, que declara que serve a Deus, que tem a mesma natureza do Filho de Deus. Altar. Outra palavra que eu falei é acampamento ou tenda, não é isso? A ideia então, através da história de Isaac, o homem que Deus guia, então vai guiando pelo mundo, amados. Como foi a primeira proposta de Abraão também: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E ele foi andando. Isaac também é chamado para isso, para continuar andando, como nós no Novo Testamento somos chamados, peregrinos e forasteiros nessa terra. Em Efésios, me parece, não é isso? Capítulo 2, alguma coisa assim. Nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. A gente não tem habitação fixa aqui, irmãos. A gente não tem, nossa âncora não está aqui. Hebreus diz que a nossa âncora está no céu. A gente não tem a nossa residência aqui. Eu sou peregrino, né? O meu coração não está aqui, porque onde estiver o teu coração, Jesus disse, está o teu tesouro também. Então o meu coração está em Deus, e as coisas aqui são transitórias. As conquistas, as realizações, os aplausos, tudo aqui, na verdade, comparado com a eternidade, isso aqui é quase que uma ilusão. Por que quase que uma ilusão? Porque nada aqui vai perdurar. Na eternidade, sim. Lá, sim.
E me parece que Deus fez alguma coisa aqui, pegando um modelo da eternidade, viu, irmão? Quando a gente vê o tabernáculo, por exemplo, que Deus chamou Moisés, diz assim: faz um tabernáculo, faz tudo quanto eu vou te mostrar. Lá no Apocalipse, a gente vê de fato que tem uma cidade, tem uma arca. É um negócio bem parecidinho com aquilo que Deus foi detalhando para Moisés, medidas inclusive. Olha que coisa interessante. Então me parece que o que a gente tem aqui, irmão, é muito superficial. Realidade mesmo é céu, é eternidade. Alguns teólogos dizem assim: rapaz, você acha que a graminha aqui é verde? Você não viu a grama do céu. Você acha que o piso aqui, o chão é concreto, é firme? Você não sabe do piso do céu. Muito mais concreto. Não é essa ideia de que lá que é um negócio mais assim, nuvem, né, fantasminha, transparente, e aqui que é um negócio mais palpável, concreto. Não. Aqui é transitório. Tudo que é transitório é pueril, fumaça. Aparece por um pouco e daqui a pouco se desfaz. Porque não tinha essência em si, né? Então nós somos peregrinos, nós somos andantes aqui. A gente não pode jamais ficar agarrado às coisas aqui. Qual é o problema, por exemplo, das riquezas, do dinheiro? Né? Qual é o problema? Não é o dinheiro em si. Porque se alguém acha que o dinheiro é a raiz de todos os males, o dinheiro é o grande problema, eu vou te dar a solução para a sua vida já já. No final da aula eu passo o número da minha conta, você passa todo o seu dinheiro para mim e seja feliz em nome de Jesus. Não é dinheiro, não são as posses, não são os bens. Jesus disse, aliás, Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, me faz memória, o amor ao dinheiro, é o amor a ele, é o apego a ele. Jesus disse no Evangelho, esse Deus que se serve, que é Mamon, Deus das riquezas. O problema não é ser rico,